Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Mais uma quinta-feira, nos reunindo aqui no Fé, Amor e Caridade. Vamos ler nossa mensagem. Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever realmente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração da resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato, num deles, será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Emmanuel. Asserenemos os nossos pensamentos. E diante de uma mensagem dessa, tão profunda, queremos te agradecer, Jesus, pela presença até outro dia em nossas vidas de nosso irmão Chico Xavier, de Emmanuel, o influenciando, orientando e trazendo para nós livros que são luzes para a nossa alma, para o nosso crescimento. E aqui reunidos nesta noite, nós te pedimos, Senhor, inspirar o nosso irmão Ivan, auxiliar a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, a fim de fortalecermos a nossa fé, para lá fora sermos os vencedores destes desportos aqui descritos. Talvez um ou outro numa ou noutra situação, mas que venhamos a fazer este exercício para sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus. O Ivan veio correndo socorrer nós, e o Antônio foi correndo socorrer o tio Luiz. E assim um vai socorrendo o outro e vai vencendo o desporto, né? O exercício da caridade. O Ivan, para quem não conhece, é um dos fundadores do Maria Dolores, lá de Jales. Aquela casa que começou pequenininha e de repente é um foco de luz na nossa região. Vamos deixar o Ivan falar, né? Você fica à vontade. Boa noite a todos. Agradecer ao Tony pelo carinho, né, como sempre. Muito educado, muito amigo. E que eu já não via há um bom tempo, né? Que bom rever. Eu quero agradecer aí ao convite, mesmo numa questão de emergência, mas se a gente puder colaborar, né, a gente sempre deve colaborar. Bom, vamos trabalhar então. Nós temos insistido lá no Maria Dolores para que as palestras sejam sempre voltadas para o Evangelho, porque o Evangelho é consolo. O Evangelho é aquilo que alcança o nosso coração e nos traz a paz que nós precisamos. Então nós vamos falar do Evangelho. Até porque ele citou aqui o Chico e o Emmanuel, e tem uma historinha bem curta do Chico, uma delas, né? Que as pessoas às vezes cobravam o Chico: nossa, Chico, mas o que tem de novidade? O que tem de novidade? Aí o Chico falava: a novidade é o Evangelho, meu filho. Ele falava, né? E depois os Espíritos também nos informaram que Emmanuel, que ele citou aqui, que foi o mentor de Chico, estudava o Evangelho no mundo espiritual. Então, se ele
estudava o Evangelho no mundo espiritual, e nós, né? E nós, que somos todos uns cabeçudos, vamos dizer assim, perto dele, né? Somos muito mais ignorantes do que ele, e ele estudava o Evangelho. Então isso é sinal que nós aqui precisamos muito estudar o Evangelho. Agora, não é só estudar, né? É tentar compreender profundamente e lembrar que o Evangelho não é algo para nós ficarmos decorando, algo para a gente ficar citando, tal passagem está no capítulo tal, foi retirado do Novo Testamento de Mateus, de João, etc. Não, não é isso que importa. O que importa é trazer o Evangelho para próximo das nossas vidas, porque o Evangelho é algo totalmente aplicado no nosso dia a dia. A gente vai ver um pouquinho, alguns exemplos aqui hoje. Então, por que será que Jesus, quando falou dentro do seu Evangelho, para que nós pagássemos o mal com o bem? Por que será que Jesus disse isso, né? E a doutrina espírita, então, vai nos explicar de uma maneira mais profunda ainda o que Jesus quis dizer com pagar o mal com o bem. Para quem quer apenas se situar, isso está, então, no item número 1 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um trecho retirado do Novo Testamento de Mateus. Então, nesse texto, como em todos os capítulos, só para a gente poder situar, às vezes tem gente que está começando agora, ou nunca estudou ou leu o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado por Kardec da mesma forma. Então, no início de cada capítulo, ele cita um trecho do Novo Testamento, depois faz as suas explicações dele, Kardec, e depois ele seleciona algumas comunicações de espíritos diversos com o tema daquele capítulo. Então, todo o Evangelho é organizado da mesma forma. E nesse capítulo 12, então, não foge à regra. Depois Kardec comenta, então, essa questão do que é esse amor ao próximo. Então, ele diz que se o amor ao próximo é o princípio maior da caridade, a aplicação dele mais sublime, a aplicação dessa orientação de amar o próximo é o amor aos inimigos. Porque o amor ao inimigo é a vitória sobre o egoísmo e o orgulho, não dos outros, mas obviamente de si mesmo. Mas então qual seria o sentido desse amar o inimigo? O que significa amar o inimigo? Essa foi uma das maiores modificações que Jesus trouxe à época, porque quando ele esteve na terra, naquele povo que o recebeu, a lei vigente era a lei do olho por olho, dente por dente. E não se amava o inimigo e nem se recomendava isso. E Jesus veio mudar isso, dizendo que era preciso amar os inimigos. Mas aí o que então nós podemos entender como amar o inimigo? Kardec então nos diz o seguinte: será que nós podemos ter a mesma condição de confiança e ternura que nós temos com um amigo e um inimigo? É óbvio que não. Nós não conseguimos isso ainda. Nós ainda estamos num estágio de imperfeição que não nos permite isso. Quando nós encontramos alguém que já nos fez algo que nos magoou, como é que o nosso coração bate? Ele às vezes dispara, a gente fica com a boca seca, principalmente quando a gente ainda não conseguiu, obviamente, resolver aquela diferença com alguém e chegar ao ápice que seria perdoá-la. Quando nós encontramos um amigo como esse que eu não via há muito tempo, a gente fica feliz, a gente sente algo prazeroso. Por quê? Porque o sentimento é algo que mexe com as nossas energias. Então é óbvio que quando a gente encontra alguém que já nos fez algum mal, ou quando alguém que nós gostamos, o nosso coração bate diferente. E Kardec explica isso então, nesse início do capítulo. Porque isso é uma lei física, como eu disse, é uma lei... Por que é uma lei física? Porque é uma lei que demonstra a movimentação dos nossos sentimentos, que são baseados em energia. É por isso que a gente tem reações diferentes com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente já teve alguma ou ainda está tendo alguma dificuldade. Mas então, o que significa amar? Segundo então essas orientações, amar o inimigo significa simplesmente não pagar o mal da mesma maneira, com o mal. Ou seja, não significa você não nutrir, quer dizer, você não desenvolver e não ter sentimento de ódio por ele. Você não precisa ter ódio por alguém que te fez mal. Lembrando que nós só nos sentimos
atingidos pelas coisas, porque ainda somos orgulhosos. É o orgulho que nos faz sentir assim. O Davi que ele citou aqui certa vez nos trouxe uma lição muito bacana, porque ele conversa com a benfeitora, e ele estava lá com um problema muito sério um dia, e como qualquer um de nós, quando está com um problema muito sério, a gente fica retraído, acabrunhado, triste, choroso, é assim que a gente fica. E ele estava nessa situação, quando a benfeitora lhe apareceu e disse: o que está acontecendo? E é claro que eles sabem tudo que acontece conosco, porque eles nos veem, obviamente do lado de lá para cá, eles nos veem de uma maneira profunda. Era como o Chico. Quando o Emmanuel perguntava alguma coisa para o Chico, o Emmanuel já sabia o que estava acontecendo com o Chico, mas ele perguntava, porque é preciso estabelecer um diálogo. Então ela perguntou para ele: o que está acontecendo, meu filho? Aí ele falou: a senhora sabe, né? E aconteceu isso assim. Aí ela falou assim: mas por que você está assim? Por que é que você acha que você não pode ser ofendido? A gente pode perguntar isso para a gente também, né? Por que é que a gente acha que a gente não pode receber o mal de alguém? Quem somos nós? Se Ele, que é o nosso mestre, Jesus, que não tinha nada a espiar, Jesus já era um espírito puro, o espírito mais perfeito. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: quem é o espírito mais perfeito que já esteve aqui nessa terra? E eles respondem de maneira seca e grossa, assim, até meio curta: vede Jesus. Só falam isso, porque não precisa falar mais nada. Depois outras obras foram trazendo informações de que Jesus já era o espírito que ele é até hoje, que ele era quando ele esteve aqui na terra, quando a terra foi formada. Aliás, ele participou da construção da terra. Ele é um espírito que colabora com Deus na cocriação de mundos. Será que a gente tem noção do que é isso, gente? Alguém que é capaz de construir um mundo desde a sua formação física, material. Jesus é assim, e já era quando esteve na terra. E aí a ciência nos informa, que não é uma informação espírita, é uma informação científica, que a Terra, o planeta que nos abriga aqui com muita gentileza, foi formada há 4,5 milhões, não, bilhões de anos atrás. Foi o tempo em que a Terra agregou-se como matéria para formar o planeta que nós vivemos hoje. Foi o início da formação do nosso planeta. E Jesus participou disso, e ele já era o espírito que ele é até hoje. Então, para a gente tentar ter uma noção de quem é esse espírito que nos deixou essa mensagem suprema aí da boa nova do Evangelho. Então, nisso que aconteceu com Davi, ela disse para ele: por que é que você está assim? Enxuga tuas lágrimas e vai trabalhar. Por quê? Porque não há motivo, por maior que exista, quando a gente recebe algo de ruim de alguém, que a gente se desmotive, que a gente paralise o que a gente está fazendo. Nada merece isso. Nós não precisamos ficar com o mal que alguém nos entregue. Tem uma figura de imagem muito simples para entender isso. É como se eu, por exemplo, quisesse fazer o mal para o Tony, e eu entregasse para ele uma rocha grande em brasa, pegando fogo. Esse é o mal que eu entreguei para ele. E ele quisesse ficar com ela na mão, o que vai acontecer? Ele vai se queimar com ela. Enquanto que quando eu entregasse para ele, se ele simplesmente jogasse ela de lado e continuasse a sua existência, a sua vida, que mal ele ia sofrer com isso? Nenhum. Agora, o mal, como dizia muito bem o Chico, e como dizia também o nosso querido Divaldo Franco, ele sempre, gente, é um problema para quem faz, não é um problema para quem recebe. Porque aquele que recebe o mal, se ele não retribuir o mal com o mal, ele não vai se comprometer, não vai se comprometer em nada. Ele é vítima em receber o mal. Aí Joana completa falando que uma imagem muito bacana, né? Que a vítima, em toda circunstância onde há o mal, ela caminha livre, enquanto que o seu algoz, que é quem faz o mal, permanece perseguido pela sua consciência. O que está escrito no Livro dos Espíritos? Onde é que estão escritas as leis de Deus, que são naturais, que são imutáveis? Na nossa consciência. Então é por isso que aquele que faz o mal, por mais que ele queira esconder isso, ele vai permanecer perseguido pela sua consciência. E não é difícil a gente entender que isso é verdade. Façamos um exercício simples. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pode esconder isso de todo mundo, mas a gente não consegue esconder da gente mesmo.
A gente, quando coloca a cabeça no travesseiro, ou quando a gente para pensar, você fala, poxa, eu pisei na bola, né? Eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Eu fui lá numa situação qualquer aí com um amigo e ele me falou uma coisa que eu não gostei e aí eu fui agressivo com ele. Você sabe que errou. Por quê? Porque é a tua consciência que te cobra. Ninguém vai te cobrar, mas a tua consciência vai. Esse é só um exemplo pequeno, né? Imagina se a gente fizer um mal maior. A nossa consciência vai ficar cobrando. E se a consciência física pode ser às vezes anestesiada, a espiritual não tem jeito, gente. Quando a gente parte para o lado de lá, tudo retorna, principalmente se a gente ainda não resolveu nada aqui na Terra em relação a isso. É por isso que Jesus também recomendou a ele, falando novamente, para que nós, recomendando a todos nós, que nós possamos resolver tudo aqui e agora. Por quê? Porque senão, enquanto nós não pagarmos até o último ceitil, nós não vamos deixar os nossos problemas, não vamos deixar as circunstâncias que estão nos apegando e nos puxando aqui para baixo. A gente tem que ir resolvendo as coisas. E, em geral, nós fazemos o contrário, né? Cada um de nós já veio de muitas e muitas existências trazendo a sua bagagem, entre aspas, de problemas para resolver, né? De provas, de processos expiatórios. Aí chega aqui, como a gente não se lembra pela lei do esquecimento, a gente ainda às vezes arruma mais problema. O que é arrumar mais problema? Coisas simples da vida. É a gente fazer questão de discutir, de brigar, de não compreender, de não ter paciência, de não relevar, de se melindrar. Já ouviram esse termo? Melindrar? Ainda bem que no movimento espírita, na casa espírita, não tem melindroso, né? É brincadeira, tem e muito. Tem gente que você não pode olhar para ela, antes de você dar uma bronca, ela já se melindra, não é assim? Às vezes até a gente faz isso também, né? Melindrar é já jogar na defensiva, já querer devolver com a mesma moeda. Antigamente, quando a gente era novinho, falava assim, vou ficar de mal. Não era assim que a gente falava quando era criança? Vou ficar de mal. Hoje está mais moderno, né? Hoje o cara pega aqui aquele que ele discutiu, faz assim, pim, 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 cancelei, bloqueei. Não é assim? É a maneira moderna de falar, tô de mal. É ou não é? É a maneira moderna de falar, tô de mal. Aquela pessoa me fez uma coisa que eu não gostei, me discuti com ela, não sou mais amigo dela no Face, nem no Instagram, nem no sei o quê, bloqueei. É assim que a gente faz. Então, será que a gente, por isso que eu falei que o Evangelho, gente, é para o dia a dia da gente. Será que a gente está agindo como deveria? Não, a gente não está agindo como deveria. E tem uma medida muito clara, né? A gente falou isso hoje lá no Evangelho da Sopa, para os assistidos, né? Que se a gente quisesse errar menos ou não errar, era simples, faz um exercício muito simples. Antes de você fazer, você pergunta assim para você mesmo, dentro da sua consciência: e se fosse Jesus, o que é que ele faria? Aí você pensa um pouquinho. Aí é claro que você não vai devolver o mal com o mal, você vai ser mais compreensivo, você vai ser mais paciente, porque esse seria Jesus fazendo, mas é você. Mas ele não é o nosso modelo maior? Não é aquele que a gente tem que usar sempre como modelo? Então pergunte-se, e se fosse Jesus nessa situação que eu estou vivendo, o que é que ele faria? Será que ele faria o que eu estou fazendo? Ou ele faria como ele nos ensinou? Acho que ele faria como ele nos ensinou. Então é não ter rancor daquele que te fez o mal, é não ter desejo de vingança. Jesus não interditou a defesa, mas a vingança ele interditou, porque aquele que se vinga está pagando o mal com o mal. E o que é pior, quem se vinga tem tempo de pensar. Numa situação de diferença entre as pessoas, se depois que você recebeu o mal, você fica remoendo aquilo, e você depois de algum tempo devolve o mal com o mal, pior ainda, maior ainda o seu comprometimento, porque você se vingou. E nesse tempo em que você recebeu o mal até você devolver, você teve tempo para pensar, e você escolheu o pior caminho, né? Devolver o mal com o mal. Perdoar sem segunda intenção. Tem gente que fala assim, eu perdoei fulano,
Só que na hora de perdoar, ele, eu venho aqui te pedir desculpa, você me perdoa? Perdoo, mas espere um pouquinho. Aí ele pega, sabe aqueles pergaminhos? Desenrola assim, ó. Eu vou te perdoar, mas essas são as condições. Um monte de condição para perdoar. Isso é perdão? Não, isso não é perdão. Mas a gente faz assim. Não pôr obstáculo à reconciliação. Às vezes, gente, a vida nos traz algumas situações, não sei se já aconteceu com vocês, comigo quando eu montei essa palestra eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Às vezes você tem uma diferença com alguém, tem um desentendimento, enfim. Tem um entreveiro, né, como diz o peão. E aí, depois de algum tempo, a vida te coloca em alguma situação que te dá a oportunidade de reconciliar com a pessoa. E aí você deixa a oportunidade passar. E às vezes nunca mais nessa existência você vai ter oportunidade de se reconciliar com ela. Perdeu. Porque reconciliar-se com alguém que você já teve dificuldade é maravilhoso, é uma oportunidade abençoada, que às vezes os Espíritos tiveram que movimentar muita coisa para te trazer naquela situação e você desperdiçou. Você preferiu ficar com o seu orgulho ferido, com a sua má intenção de se reconciliar com a pessoa. Então, às vezes a vida nos traz isso. Desejar o bem em lugar do mal. Eu briguei com a pessoa, ele é meu inimigo, e eu não quero mais vê-lo, eu não quero mais... Se ele estiver de um lado da calçada, eu atravesso e passo da outra e vou embora, tal. A indiferença, né? Só que aí a pessoa ainda fica ligada ao outro desejando mal, ou então se felicitando quando o outro, por alguma circunstância na vida, sofre um revés, ou seja, uma dificuldade, seja no campo da saúde, ou no campo financeiro, ou no campo sentimental, a mulher largou dele e tal, né? Alguma coisa assim, ou o contrário, né? E aí ele, se ele já consegue não falar, o que é difícil, porque a maioria de nós fala, né? Mas pelo menos ele pensa assim, olha lá, ó, tá vendo? Fulano que me fez mal, ó, olha lá, ó, se deu mal. Deus é justo. Ainda acha que aquilo foi consequência porque Deus julgou a diferença e puniu a pessoa. Olha que ingenuidade, gente. Por que é ingenuidade? O Espiritismo nos ensina que Deus não é como nós. Tanto que qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que Kardec, de maneira muito sábia, ele não põe a pergunta do pessoal, quem é Deus? Observem, ele pergunta, existem traduções onde a pergunta ainda tem o artigo o, que também é diferente, ou o que é Deus? As mais aceitas são, que é Deus? Kardec pergunta aos Espíritos, eles simplesmente respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso basta, é só isso que a gente pode tentar entender um pouquinho Deus. Mas Deus é amor, porque a energia que move o universo é o amor divino, é o amor de Deus. Então, se é esse aí o amor de Deus, será que nós temos razão de ficarmos ofendidos, de procurarmos valorizar mais as coisas da imperfeição? Então Deus não ia fazer isso, punir o outro porque favoreceu. Deus não favorece e nem pune ninguém. O Espiritismo nos ensina que tudo que nós temos de relações, de dificuldades na nossa vida, são consequências dos nossos próprios atos. E está lá também no Evangelho, numa outra parte sublime lá, as nossas dificuldades, ou elas têm relação com a nossa vida atual, que são os martírios dos problemas que nós escolhemos aqui e agora, ou quando não há explicação, só tem uma explicação, de vidas anteriores. Nenhuma outra religião consegue explicar isso. Consegue explicar crianças que nascem com diversas síndromes, deficiências, etc., né? Algumas nascem normal e depois, pouco tempo, se tornam totalmente dependentes dos pais, né? E aí, o Espiritismo nos explica de maneira sublime por que é que aquilo ali está acontecendo naquele momento daquela existência e daquela vida, né? Porque aquele é o momento abençoado do Espírito de poder exercitar e fazer os seus resgates e conseguir se recuperar como um Espírito que precisa retomar um caminho melhor. Por isso eu disse lá, quando falei
do algoz e da vítima, aquele que é algoz, ou seja, aquele que faz o mal de alguma maneira, e também estamos nos incluindo, né? Porque fazer o mal não é só fazer aquele mal extremo, né? De tirar a vida de alguém, não, existem muitas formas de nós fazermos o mal. Nós fazemos o mal talvez quase todos os dias, podemos chamar de mal, um mal sutil, mas fazemos, né? Nós ainda somos imperfeitos, então ainda estamos vinculados a isso. Mas quando nós fazemos qualquer tipo de mal, seja material, seja emocional ou até por pensamento, nós nos distanciamos um pouquinho do quê? Da lei de amor e caridade, que é uma lei divina, que é uma lei imutável, vai ser a mesma lei hoje e sempre para a eternidade. Não, isso são coisas que jamais vão mudar, independente da condição do espírito. Agora, aquele que se distancia um pouquinho da lei de amor e caridade, vai ter que retomar essa lei de alguma maneira. Só que nem sempre o caminho é simples. O caminho, às vezes, aliás, ele é necessário, às vezes, fazer reparações. E as reparações, elas não são simples. Elas não podem vir com coisas suaves, muitas vezes. Elas vêm com bordoadas mesmo para a gente. Como eu falei, porque nós precisamos resgatar débitos de vidas anteriores. Senão não haveria justiça. Era muito simples, né? Então é fácil a gente entender isso. Seria muito simples para o homem, ele aprontar durante 20, 30 anos, fazer um regaço. Aí depois de 30 anos ele falar assim: Senhor, me perdoe, eu aceitei o Senhor e eu sei que o Senhor vai perdoar. Gente, Deus sempre perdoa, porque Ele não é como nós. Ele sempre vai te perdoar. Agora a questão é o seguinte: não existe perdão sem reparação. O Espiritismo mostra assim: então, você está perdoado. Agora, o que você aprontou lá atrás, meu filho, você vai ter que devolver de alguma maneira. Porque é como se a gente tivesse, como antigamente se fazia, né? Quem é mais velho vai lembrar. Eu estou com 60 anos, eu lembro muito bem. Nós morávamos do lado de uma mercearia. Como é que se comprava na mercearia? O pai ia lá, falava para o dono da mercearia: olha, quando eu precisar mandar alguém aqui, você anota na cadernetinha. Lembra da cadernetinha das vendas? E aí o que acontecia? Era o fiado. O pai, né, ou a família estava devendo para o dono da venda. É a mesma coisa com relação à nossa vida. A gente fez coisa errada, nós estamos devendo. E aí um dia você tem que pagar, não é? Nós temos que devolver, não tem jeito. É da lei de justiça. Se não for assim, como que a gente pode conceber que existe justiça, gente? Não dá para conceber a justiça se não for dessa maneira que a gente aprende no Espiritismo. Porque é o que eu estou falando, se uma pessoa aprontaria tudo, ia pedir perdão, e a vida que segue? A vida vai seguir, mas aí, com o tempo, ele vai ter que ressarcir de alguma maneira. Então, foi até bom tocar nesse assunto, porque às vezes a gente fica assim, vendo televisão, e às vezes fica revoltado com isso, com aquilo, né, com as notícias que em geral não são boas, e a gente fica assim: nossa, fulano desviou milhões. Gente, tem que ter uma piedade de quem faz isso, que vocês nem imaginam. Você imagina o que uma pessoa que desvia milhões, que não lhe pertence, que na verdade pertence, que aquilo deveria estar atendendo as pessoas na saúde, numa creche, numa educação. Vocês imaginam como esse espírito vai voltar num outro momento? Como ele vai voltar? Onde ele vai voltar? Então nós não precisamos acrescentar nenhum desejo para que ele se dê mal um dia ou para que ele responda, porque a nossa justiça aqui é óbvio que ela é imperfeita. Como é que você vai ter justiça perfeita nossa aqui, humana, se nós também somos imperfeitos? Impossível. A nossa justiça, ela vai caminhando conforme o mundo vai evoluindo socialmente, e aí as leis e as punições só existem porque nós ainda precisamos. Num mundo de regeneração que ainda nós estamos bem distantes, não vai precisar de lei. Para que lei? Porque se as leis todas estão escritas na nossa consciência, então a pessoa, ela já não vai fazer o mal, porque naturalmente, até sem ela perceber, ela sabe que ela não pode fazer aquilo, tá? Então tem alguns exemplos já no mundo de hoje. Outro dia a pessoa citou um exemplo, que ela foi lá no país da Europa, e aí brasileiro sempre dá fora, né? E ela foi passar num local lá que tinha um gramado, e ela pisou na grama e tal. Aí uma pessoa que estava com ela falou assim: ó, não faz isso. Ah, mas não tem placa. O cara falou assim: não precisa ter placa, ninguém aqui pisa na grama. Entenderam? Porque está na consciência da pessoa. Como também no metrô lá, não tem ninguém controlando e tem catraca livre, mas todo mundo paga. E aí tem brasileiro que vai e passa livre sem pagar.
querendo levar vantagem. Mas não precisa, mas quer dizer, quem está errado? É claro que é o brasileiro, né? Por quê? Por que que o povo de lá paga? Porque ele sabe que ele está usando um serviço que pertence a todo mundo. Ele não tem que levar vantagem em nada. Mas a gente ainda, como brasileiro, bom, eu não, graças a Deus, eu já não faço isso, né? Mas por isso que eu falei que são exemplos práticos para a gente. Quer ver outro exemplo? Às vezes você vai fazer uma manobra com o carro e você comete uma barbeiragem, que é normal, que eu também já cometi, e estraga o carro de alguém, mas não tem ninguém vendo. Mas você está vendo, tua consciência está vendo. Qual é a atitude natural de alguém que já compreendeu isso? Se o dono não estiver ali, deixa um bilhete com o teu telefone e fala, me procure, eu vou pagar o teu prejuízo. Não é assim? Mas tem gente que ainda leva vantagem, ou acha que está levando vantagem, né? Pega, bate, ninguém viu, ó, cai fora, né? E ainda fala assim, me dei bem. Se deu bem, coitado, né? Se deu bem. Vai se dar bem mesmo. Não vai se dar bem. Por quê? Porque, como eu disse, tudo que a gente fizer, a gente vai ter que reparar de um jeito ou de outro, senão não haveria justiça. E é tão interessante que a gente não está acostumado com isso, que vamos contando historinha para a gente poder ilustrar. Minha filha foi hoje o termo mudou, né? Antes era marido e mulher, hoje é namorido, né? Vai namorar, já vai morar com o rapaz, então é namorido, né? Hoje é assim, o termo, mudou o termo. Mas eles já estão juntos há 8 anos, estão juntos, ótimo. Aí foram no supermercado, e eles não moram mais aqui, moram em São Paulo, e foram no supermercado, aí eles não têm carro, pegaram minha caminhonete, aí foram no mercado lá, e a caminhonete é grande, né? Ele não tem prática de espaço, a caminhonete bateu num outro carro lá, pouca coisa, mas bateu. Imediatamente ele voltou para dentro do Proença e pediu para anunciar que tinha batido no carro de chapa tal. Aí o dono do carro veio e o cara ficou impressionado porque ele teve essa atitude, sendo que é uma atitude mais normal e natural que se podia esperar deles. Agora eu, como pai, fiquei feliz, falei, não, filha, é claro que foi o que você aprendeu em casa e lá no centro espírita foi justamente isso. Vocês estão errados? Ótimo, paga o prejuízo. Você não tinha que correr, não tinha que... Ou então pensar, nossa, será que tem câmera aqui e tal? Não, procura quem você deu prejuízo e faça o ressarcimento. E o cara ficou impressionado com a atitude deles. Agradeceu muito e é claro, a gente pagou o prejuízo lá dele, está tudo certo. Agora, será que isso ainda precisa criar em algumas pessoas ficar admirado? Não, deveria ser o natural, mas a gente ainda, muitos de nós ainda fazemos diferente. Então nós deveríamos ficar felizes pelo bem que alcança aqueles que às vezes são, ou naquele momento são nossos inimigos, né? Porque o inimigo, gente, não é só aquele também que brigou com a gente fisicamente. Antigamente era assim, hoje não. Hoje os inimigos são aqueles também que não pensam como nós. Hoje a gente vê aí pessoas que se tornam, entre aspas, inimigas por causa de política. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Quanta gente, principalmente nos últimos tempos, se separou, até amizades de 20, 30 anos, por posturas diferentes. Gente, cada um de nós tem que ser livre para escolher, analisar e votar em quem quiser. Não tem problema nenhum. Isso não deve nos separar, né? Eu posso não concordar com ele em alguma coisa na vida, mas em primeiro lugar eu tenho que dar todo o direito dele se manifestar, como ele tem que dar todo o direito de eu me manifestar. Isso é liberdade, isso é democracia. Agora, por que eu vou criar inimigos por causa disso? Tem gente que briga por causa de futebol. Eu adoro futebol, mas jamais vou brigar com alguém por causa de futebol. Não tem sentido isso. Perde até o sentido do que é um desporto, né? Falou de desporto. Desporto é para divertir a gente, não é para criar inimizade. Agora aí você vê cara combinando em internet para se encontrar, para brigar. Cara, pessoas que nem se conhecem só porque um torce para o time X, outro torce para o time Y. E às vezes ocorrem mortes nesses encontros, gente. Bom, então assim, tem vários exemplos, né? Vai com a camisa do Parmeira lá na Zona Leste, lá em Itaquera, você é linchado. É linchado. Ou faz o contrário também, vai com uma camiseta do Corinthians lá no Allianz Parque, você vai arrumar encrenca. Por quê? Porque tem gente que é ignorante demais, que vai levar aquilo sempre pelo lado do mal.
enquanto não deveria ser nada disso. Deveria ser algo que você pudesse sentar do lado de um corintiano e se divertir vendo o jogo e que vença o melhor. Tá tudo bem, é um desporto, só isso. Não é nada para você. E tem gente que arruma inimigo por causa de time de futebol, como arruma por causa de política, como arruma por outros motivos diversos, né? Então nós precisamos seguir aí a recomendação de Jesus, sempre retribuindo o mal com o bem, e nunca, jamais, o contrário. E aí também agradecer a Deus, né? É difícil, mas no Evangelho também fala que a gente deve agradecer a Deus por colocar no nosso caminho aqueles que nos testam, aqueles que são o motivo, às vezes, da gente, em algum momento, ter os nossos dissabores. Porque, gente, viver sozinho é fácil. Lembram daquele filme do Tom Hanks lá do Náufrago? Que ele ficou anos lá numa ilha sozinho, tão sozinho que ele pegou uma bola e batizou de Wilson para poder conversar com ela. Lembram do filme? Quem não viu, é um filme que traz grandes ensinamentos. Então, assim, por mais que você fale assim, nossa, mas minha vida é difícil, eu tenho que me relacionar lá com fulano, ciclano da minha família que eu tenho problema, com meus funcionários, com meus clientes, é só brigaiada, é não sei o que, vai viver sozinho, pra você ver se é bom. Você vai falar, nossa, que saudade daquele cunhado difícil, que saudade daquela sogra, daquele funcionário que me desobedecia, que saudade, eu queria voltar para lá. Porque não é fácil viver sozinho. E o que mais? Nenhum espírito evolui sozinho. Então, assim, por isso que a gente aprende no Espiritismo que não adianta só a gente virar monge, a gente se isolar, a gente ficar só rezando. Não adianta. Onde é que estão os teus embates? Estão aqui, ó, na vida real, na vida do dia a dia, nas pessoas que te desafiam, nas situações naturais da família, do trabalho, da sociedade, da casa espírita. Aí você vai crescer, porque nesses desafios, se você for conseguindo aplicar o Evangelho e fazer o seu melhor, você vai crescendo, e dá para crescer já nessa vida. Não é possível quem tem já, como eu, sei lá, eu já nasci espírita, porque meus pais eram espíritas, mas fiquei um tempo aí meio relaxadão, só depois que eu fundei o Madô junto com os amigos lá, que eu lembrei dos meus compromissos, eu acho, né, e fui me entregar mais aí à doutrina. Eu não posso ser o mesmo de 10, de 20 anos atrás, gente. Eu tenho que ser melhor. Senão, o que é que eu fiz durante 20 anos? Indo no centro, servindo sopa, participando de atividade mediúnica, ouvindo as lamentações dos espíritos que se comunicam. Porque, gente, não tem diferença nenhuma, viu? Vou contar uma novidade para vocês. As mesmas dores e os mesmos sofrimentos que nós temos aqui como encarnados, eles, espíritos desencarnados que se comunicam, são os mesmos problemas, gente. Por isso que a gente fala, resolva suas coisas aqui. Eles vêm falando do quê? De traição, de falta de confiança, de apego ao bem material. Eles vêm sofrendo pelas mesmas coisas que nós. Só que do lado de lá é mais complicado, porque não tem o corpo para filtrar. Não tem o corpo, então tudo que é sentimento, quando a gente vai para o lado de lá, ele é muito maior do que os que a gente tem aqui. Se você acha que você está sofrendo aqui, quando você for para lá, você levar esse sofrimento, aí você vai ver o que é sofrimento, porque lá não tem o corpo para filtrar, tá? Então, é isso, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, agradecer a Deus, aqueles que Ele coloca na nossa vida para ser esses testes, ser as nossas pedrinhas no sapato que vão nos fazer. Que nem todo mundo quer desenvolver um monte de virtude, entre elas a paciência. Como que você vai desenvolver paciência se você não tiver desafios para ser paciente? Não tem como, a virtude não faz assim, não entra em você. Você tem que ir exercitando a virtude. Eu dei o exemplo da paciência, mas vale para todas as outras. Não tem jeito, né? Nada entra por osmose, quer dizer, por penetração gratuita na gente. Então, quando a gente pensa nisso, se a gente não tiver um comportamento diferente daquele que é nosso inimigo, eu vou ser melhor que ele? Nunca. Eu vou ser igual a ele ou pior. Então, se eu quero auxiliá-lo, demonstrar para ele que esse é o caminho, eu tenho que ser melhor do que ele. Não é melhor que ele para desafiá-lo ou para mostrar que eu sou melhor. Não, eu tenho que ser melhor do que ele para ter alguma coisa para oferecer para ele. Senão, nós vamos estar no mesmo nível, não vai adiantar nada em relação àqueles que são nossos inimigos. Eu tenho que me tornar melhor, eu tenho que desenvolver mais amor, principalmente, né? Então é isso.
O ódio e o rancor, eles vão nos rebaixar sempre. E o amor, o perdão e as circunstâncias boas vão sempre nos elevar. E para a gente finalizar, eu trouxe uma historinha do livro que nós lançamos no último domingo, que são psicografias, para contar rapidamente o que é o livro, né? São histórias curtas, cada história é diferente da outra, então é legal porque você começa a ler, daí 10, 15 minutos já terminou de ler, você já ficou com o começo, meio e fim da história, da parte moral da história, que é o principal. Não é um livro que você tem que ficar lendo para chegar até o final e descobrir o que aconteceu, não. A cada 2, 3 folhas, você já tem uma historinha com começo, meio e fim. E essa historinha é uma das que está no livro, são 60 histórias que estão lá, todas passadas no convento lá de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, nos anos de 1700, mais ou menos, e é onde vivia Frei Fabiano de Cristo, sublime espírito que hoje se comunica e é responsável por muitas atividades de caridades vinculadas não só às casas espíritas, mas a outros meios de caridade aqui na Terra. Eram freis franciscanos que viviam ali, e não é porque eram freis, gente, aí é legal, é bacana nas histórias, você vê que não é porque eram freis que eles não tinham sentimentos inferiores como nós. Não é porque a pessoa se torna frei que ela já se sublimou. Não, eles tinham desafios grandes ali entre eles, com as pessoas que eles atendiam. Então, são histórias do cotidiano mesmo, para ver que estamos todos no mesmo barco e no mesmo caminho, buscando a nossa elevação espiritual. Então, são histórias, e essa aqui é uma das histórias que está lá, que eu vou trazer para vocês, porque essa história tem muito a ver com o tema de amar os inimigos. Então, fala de um jovem que tem um nome de Dume, tinha um nome de Dume, era um jovem negro, filho de escravos. Imagine, nos anos de 1700 e pouco, a escravidão ainda existia no Brasil, e tudo que ela trouxe de dificuldade, de dor, de tudo que a gente sabe da história em relação à escravidão. E o Frei Fabiano, então, no convento, eles viviam naquele convento, e o Frei Fabiano, então, estava lá em determinado momento no convento, e ele via esse jovem, às vezes, observá-lo de longe e tal. Sabe aquela criança, aquele jovem que olha, quer chegar para conversar, mas não vem, fica procurando um subterfúgio para chegar em você para conversar? Esse era o comportamento do jovem. Até que um dia o jovem tomou coragem e chegou e se aproximou, então, de Frei Fabiano. E naquele momento, então, o Frei Fabiano pergunta a ele o que estava acontecendo. O que está acontecendo, meu filho? Tenho observado que você fica me espreitando, tentando chegar para perto de mim para conversar, não toma coragem. O que está acontecendo? Com aquela fala muito tranquila, muito mansa e acolhedora de um frei, como era Frei Fabiano. E aí ele então diz para ele o seguinte: o que é que te perturba, meu filho? Diga para mim, o que é que te perturba? Aí o menino sente confiança e começa a falar para o Frei o seguinte: Frei, eu tenho ouvido as conversas de vocês aqui no convento, né? Nos momentos em que vocês se dirigem às pessoas, e vocês falam muito em amar os inimigos. Mas eu não acho isso coisa muito justa, amar o inimigo. Como eu posso amar aqueles que me fazem mal? O negrinho falando para ele, o negro falando para ele: como que eu posso amar aqueles que me fazem mal? O Senhor sabe que o meu povo, né, povo negro, foi arrancado da África. Realmente, eles foram tirados de lá à força. Ninguém veio de lá da África para o Brasil espontaneamente. Eles vieram à força, capturados como animais mesmo, né? Aqui não é tão ruim, mas não é assim em todo lugar. Ele quis dizer que ali naquela região onde eles viviam, ainda os negros não sofriam tanto quanto em outras regiões. E ele diz então: sei que meu povo em muitos lugares é muito maltratado, ele é açoitado, com raiva e muitas vezes torturado. E nós somos propriedade de alguém, nós somos mercadoria, não somos tratados como pessoas. Eles são donos das nossas vidas. O senhor acha isso correto, Frei? Será que nós temos que amar essa gente que faz tudo isso com a gente? E aí há uma pausa, e o jovem então quebra o silêncio e prossegue: o senhor sabia que nós somos dóceis? Nós não somos pessoas más, não somos pessoas violentas.
Contam os antigos que sempre existiu lá entre nós, no nosso povo na África, muita união, muito amor entre toda a nossa gente. Quando fomos arrancados de lá, quero dizer, de nossos antepassados, porque eu nasci aqui, mas eles eram gente lá, e aqui não. Eles eram pessoas lá, e aqui não. Meus pais e familiares, quando chegaram aqui, foram tratados como animais. Passaram a viver sobre açoites e humilhações. O senhor acha isso justo? Perguntou novamente. E aí Frei diz para ele assim: não, meu filho, eu não acho justo. Como somos todos irmãos, deveríamos ser tratados todos da mesma maneira, da mesma forma. Mas me diga, meu filho, o que te angustia mais? Sinto raiva às vezes, o menino respondeu. Sinto ódio, tenho vontade de me vingar. Trago o meu coração mergulhado no rancor. E aí então o menino começa a chorar, porque ele falou isso com muito sentimento, com muita propriedade. E aí então o Frei lhe faz um carinho na cabeça e lhe diz o seguinte: meu filho, o que é que você ouviu aqui? E aí o menino diz que temos que perdoar os inimigos, disse então o rapaz. E aí Frei diz para ele: pois é, meu filho, é assim mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amai os vossos inimigos, porque se fizerdes somente bem àqueles que vos fazem bem, que especial disso fazeis? Frei falou para ele. Mas por vós, se vocês amaldiçoarem seus inimigos, vocês estarão fazendo tudo aquilo que Jesus não recomendou. E aí então ele vai conversando com o jovem e depois ele diz o seguinte para ele: como é que você se sente? Aí o jovem fala para ele: olha, Frei, eu sinto muita raiva, eu sinto muito ódio. Meu filho, então como é que está o teu coração? Amargurado, respondeu o jovem. E a tua vida? Não penso em outra coisa senão em me vingar. Como são as suas noites de sono, meu filho? Frei, eu não consigo dormir. Acordo sobressaltado como se alguém me perseguisse com um chicote, e esse chicote rasga os ares, e a qualquer instante sinto que esse chicote vai me cortar inteirinho. E aí o meu desejo de vingança e ódio aumentam ainda mais. Quer dizer, ele não conseguia nem dormir, tamanho era o ódio que ele cultivava, o menino, o jovem. Meu filho, você conhece a história de nosso Senhor Jesus Cristo? O Frei pergunta para ele. E ele: sim, já ouvi vocês contarem. Como lhe disse, fico à distância ouvindo. Aproveitando então a afirmativa, o Frei diz o seguinte para ele: ele, Jesus, fez o bem, amou e serviu, e foi também açoitado, foi humilhado, percorreu grande distância carregando um madeiro tosco e pesado, cheio de farpas, e em nenhum momento ele, Jesus, se revoltou contra os seus algozes. E quando estava na cruz, próximo a entregar o seu espírito ao Pai, a Deus, e ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu filho, nós somos muito pequenos em nossa moral, não sabemos o que nós estamos fazendo. Muitos acham que têm o direito de humilhar, de subjugar os seus irmãos em suas vontades, e estão muito errados. Responderão a isso a Deus, pelo mal que fazem aos outros, como nós falamos que lei de ação e reação, mas não é a Deus, é a própria consciência. Porém te digo, bom menino, que és mais escravo nesse momento do que todos os escravos de quem você está falando, porque o ódio é uma escravidão. Ele te prendeu a ferros, esse ódio te chicoteia, te machuca e está tirando a tua vida. O conselho do Frei para o menino. Então os olhos do rapaz, parecendo imóveis, fixados então nos lábios de Frei Fabiano, que continua: aquele que odeia morre em vida. Então, para demonstrar para nós o quanto que o sentimento ruim faz mal, não para o outro, para nós. É você que vai perder tempo com a sua vida se você for continuar odiando. Aquele que odeia morre em vida, e aquele que ama vive duas vidas em uma só, porque viver o amor é viver uma vida celeste, enquanto vivemos uma vida carnal. Se amar é viver, sempre que você odiar, você estará morto. Irmão, então o que devo fazer? Falou então o jovem. Ah, meu filho, ora por aqueles que você acredita estarem fazendo mal, a você e a sua gente,
e então ganharás a liberdade, mesmo estando cativo, pois aqueles que nos ferem são nossos irmãos que não sabem o que estão fazendo, estão doentes. Só o amor nos liberta, assim como nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então o menino compreende, coloca de novo a cabeça perto do Frei, que o afaga mais uma vez, e aí a lição se encerra, porque aquela cena então fica registrada como o momento mais importante da vida daquele jovem. Então que nós possamos seguir as recomendações de Jesus, do Evangelho, e de alguma forma tentarmos amar os nossos inimigos, porque foi isso que Jesus ensinou, e não o contrário. Que Ele então nos auxilie e nos traga então sempre a sua paz.